Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Não sabia se seriam alunos, mas resolvi não te perguntar, deixar que acontecesse. Pois, este ciclo foi motivado, de certa bem-vindo, Alexandre, este ciclo foi motivado, de certa forma, por pedidos de alunos meus, de estudos portugueses, que aspiram enfim, à escrita literária e queriam ouvir escritores falar um pouco da sua experiência de escrita, como é esse exercício, porque a inspiração, a criação, enfim, é ali um fenómeno que os... e, portanto, enfim, organizámos este ciclo, que está aqui no cartaz por trás de mim, não é? A seguir tivemos antes o Miguel Honrado, está aqui, a seguir teremos o Miguel Real, e que contigo tem trabalhado, e muito bem. E temos connosco... Eu sou Alexandre, não sou Miguel, está bem? Alexandre Honrado e Miguel Real. Está bem. Okay, então baralhei-me, pronto. Não. E queria mostrar a companhia Éter, que é uma companhia que tem tido imensos projetos. Basta ver estes títulos para se observar, digamos, um pouco o itinerário e a grande alma deste grupo é, de facto, a nossa Filomena. Portanto, connosco, Filomena, a palavra é tua. Isabel Ponce de Leão não pode estar neste início, vai tentar estar mais tarde, por razões profissionais, mas estamos contigo e passamos agora a ouvir-te. Bem-ajas por estar connosco, a palavra é tua. Olha, muito obrigada. Realmente eu tinha aqui várias possibilidades. Muito obrigada, Anabela Rita, à professora Anabela Rita. Muito obrigada à vossa presença neste fim de tarde, porque o tempo é precioso e o facto de estarem aqui já me deixa nervosa um pouco. Eu preparei alguns tópicos para poder iniciar esta conversa, pensando que em várias possibilidades. Uma delas era ter realmente, como tu dizes, alunos interessados e curiosos, a quem poderia despertar algum interesse e dar-lhe conta, quer do trabalho que tenho feito, mas também do que é isso. O que é isso de um texto dramático e o que é, afinal de contas, o nome que escolhi, abrangente, a pulsão vital de um texto dramático, não é? Então, iria começar por aí. Portanto, agradecer o convite, a presença de todos, dizer que é um prazer estar aqui e começar por dizer que este aqui, não sei onde é onde. Onde é que estamos? Eu não sei onde, mas sei que nos vemos e que nos ouvimos e que isso é, desde logo, podermos comunicar. E que esses elementos, essas capacidades, ver e ouvir, de vários, neste momento, já é muito bom, porque podemos comunicar, mas não sabemos onde, não sabemos em que lugar, não sabemos em que espaço, não sentimos a energia da presença física num lugar concreto. E isso é o teatro, não é? Portanto, desde logo estamos numa situação estranha que retira, que não possui, ou não sabemos como lidar ainda, não é? Com esta realidade, porque nos falta o chão. O sentimento que tenho tido desde há um ano para cá é que me falta o chão, se assim se pode dizer. E por chão entende-se desde logo aquilo que é o teatro, que é um lugar. É um lugar onde se encontram pessoas. É um espaço onde se encontra alguém que faz alguma coisa, que desenvolve uma ação para outros. E esse espaço, o espaço onde se vê, é um espaço onde se vê e onde nos encontramos. Nós, neste momento, não sabemos bem como lidar, não sabemos bem que chão é este. Estamos num espaço virtual, não sabemos bem o que isso é. Portanto, desde logo há aqui um paradoxo para se falar da pulsão vital que é um texto dramático, essa pulsão que significa um impulso que está contido num texto que consideramos dramático, um impulso para a vida, quer dizer, para a presença física, num espaço físico, onde nos confrontamos,
É esse o lugar do teatro e o lugar do humano, não é? Porque se aqui estivessem alunos, desenvolveriam um pouco mais esta ideia do teatron e de onde vai esta origem. Penso neste momento não é necessário, era só esta ideia, este paradoxo em que me sinto desde há um ano a trabalhar com atores, com ideias, com textos, com tentativas de, num espaço que é este tão novo e tão contraditório neste paradoxo em que vivemos, o sentimento que não me consegue ainda, de que não consegui ainda fugir ou aliar-me, de que me falta o chão, que é o teatro, o lugar físico que é o teatro, a mim e a todas as pessoas, não é? Portanto, de qualquer forma, tomando então esta ideia muito geral que decidi para título A Pulsão Vital de um Texto Dramático, era, no fundo, iria até começar com uma provocação que é muito simples e vou fazê-la na mesma, que era poder, por exemplo, ler-vos um texto, dar aqui um texto muito simples: inundações, rajadas de vento, quedas de energia, o furacão Florence já começou a ser sentido na costa leste dos Estados Unidos, e enquanto isso, do outro lado do planeta, outro tufão se move em direção às Filipinas a uma velocidade de 225 km por hora, a mudança climática está aumentando, a incidência de eventos extremos no planeta. Portanto, não podemos deixar de considerar que neste texto há imensa ação, não é? Está a acontecer imensa coisa, não é? A imensa coisa está a acontecer, temos aqui velocidades, temos aqui cataclismos, poderia falar também de um vulcão, bom, neste caso é um furacão. E perguntaria a quem me estivesse a ouvir, seriam mais os alunos neste caso, se eles poderiam considerar que este é um texto teatral, ou é um texto de teatro, ou é um texto dramático, ou é um texto que poderia ser representado. Pronto, o que é que lhe falta para não o considerarmos um texto de teatro, embora tenha refira tantos acontecimentos? E falta-lhe o humano, faltam-lhe as personagens, não é? Faltam-lhe pessoas, as pessoas que são depois personagens. Persona, que é a mesma origem, pessoa-personagem. Portanto, embora haja muitos acontecimentos, muito movimento, muita coisa a suceder, não consideraríamos, à partida, este texto como um texto de teatro. Então, faltam-nos as personagens. Outro exemplo um bocado provocador para eles seria, mas e se pegarmos numa lista telefónica, podemos considerar uma lista telefónica um texto teatral? Uma lista telefónica tem imensas personagens, não é? Tem imensas pessoas, não é? Imensos nomes. Também não é um texto teatral com essa pulsão que um texto teatral tem, porque não acontece nada, não é? Não se passa nada. As pessoas estão imóveis ou paradas. Pronto, tirando esta pequena provocação que seria mais para os alunos, falamos de teatro ou de texto para teatro. Um texto dramático suportará ou terá de conter a possibilidade de revelar, conter a possibilidade ou revelar que alguma coisa acontece a alguém, num lugar, num tempo, e isso que acontece altera o pensamento, ou o comportamento, ou o estado inicial das personagens, através do equilíbrio da relação entre a subjetividade, portanto os sentimentos, as ideias, as intenções, e a objetividade, as circunstâncias exteriores, mesmo as psicológicas, que fizeram desencadear então a ação dramática. Depois, outra forma bastante prática e simples de podermos avaliar se um texto contém dramaticidade em si e como é que podemos avaliá-la, como é que podemos procurá-la, é através das perguntas. São coisas muito simples, mas às vezes é através das coisas simples que conseguimos lançar-nos, porque eu penso, Anabela, que a ideia era que estas conversas ou estas apresentações fossem um contributo, como disseste, ou um estímulo, ou que dessem alguma pista para que os alunos pudessem escrever. Por isso, nesta introdução aqui lanço estas notas, não é? Isso poderia ser mais interessante para eles do que eu falar muito de mim, mas já vou falar de algum dos projetos e do modo como escrevemos e como escrevo das consequências e das dificuldades e também dos grandes entusiasmos que tenho vivido através dos textos e dos espetáculos.
Mas, portanto, lançaria aos alunos uma... Eu estou-me a sentir um bocado intimidada por estar a dizer estas coisas frente ao Alexandre Honrado, porque algumas delas eu aprendi com ele, não é? E, portanto, foi ele que me transmitiu, não só ele, mas muitos autores, mas lembro-me que há muitos anos, que há muitos anos, não sei quantos, eu era jovem, tu também. Tivemos... Não éramos nascidos, não é? Foi um curso de guionismo, um curso de argumento durante um ano, e eu tenho memória de alguns momentos muito inspiradores e da força, portanto, digamos que foi uma das experiências da minha vida que contribuiu para que depois continuasse a escrever. Por isso, sinto-me um pouco intimidada em estar a dizer estas coisas, se calhar vou avançar e falar mais. Deixa-me só dizer-te uma coisa, que eu queria, uma frase que tu disseste, não sei se seria um texto para teatro, a lista telefónica. E faz este desafio aí aos alunos da Anabela, que é, será que há um texto para teatro ou há um teatro para cada tipo de texto? Ou ao contrário, ou há um texto para cada tipo de teatro. Se eles conseguem, no final desta série toda, e graças a nós os dois que falamos de teatro, criarem uma peça de teatro que seja feita em torno da lista telefónica. Sim, terão de inventar o que é que acontece. Dramatizar a lista telefónica. Será possível? Será que um teatro certo recebe uma coisa dessas? E será pronto, possível? Não digo mais nada porque eu falo sempre muito. Sim, falo demais, falo demais. Mas pronto, então para os alunos como desafio, Anabela... Vou mandar esse desafio. Se alguém vir e quiser, os ingleses são muito pragmáticos e conseguem por vezes dizer as coisas de uma forma muito simples, nós somos muito mais palavrosos, e seja em que circunstância for, para mim, no meu modo de pegar num texto, o meu modo de pegar num texto é desde logo começar a imaginar, a visualizar, a criar hipóteses, soluções de o ver em palco, seja o palco onde for, de o ver num lugar com a presença física dos atores, não é? E por isso, quando acaba um texto, vem logo esta angústia entusiasmante e a pergunta dificílima que é como é que se faz isto, como é que se vai fazer agora, como é que se dá vida a este texto através de um espetáculo. Também, já todos temos alguns anos, nenhum de nós é tão inexperiente assim, e também, da minha experiência, eu sei que só há uma maneira, por maior que seja a angústia, é começar e é fazer. Fazer, trabalhar, e passando por um período de quase de obsessão, não é? Penso que o escritor também, por vezes, assim, vive isso. Isso acontece quer na escrita, quer depois quando a escrita termina. Porque a escrita, para mim, nunca está terminada. Só está terminada quando o espetáculo se monta, não é? Porque depois há essa segunda dificuldade, que é passar do texto dramático para o texto cênico, não é? E aí ele continua a ser, seja um texto original nosso, seja uma adaptação dramatúrgica, seja um texto de um outro autor, já vivi essas várias situações, eu sei que depois é preciso ajustamentos, é preciso criar o texto cênico, que é outra coisa. Como? Não sei se estou a falar de uma forma rápida, se estou a conseguir comunicar. Eu não vos vejo, neste momento vejo o Alexandre, é a única pessoa que me está a dar um sinal de... Ele não adormeceu ainda, que é uma coisa... Não. Que é uma coisa boa. Ao contrário, estou aqui. A ouvir-te, até faço encantados. Apontamentos. E o Marcelo disse aqui... E o Marcelo disse aqui que estava a seguir com muito entusiasmo, porque no momento está a adaptar um roteiro de cinema para o romance. Portanto, enfim, eu acho que no final haverá um diálogo muito interessante. Continua, Filomena, estás a ser muito enriquecedor. Portanto, escrever um texto dramático, que não posso deixar de vos dizer que tive experiências individuais e outras experiências que têm sido determinantes com o Miguel Real. E isso também é interessante, porque escrever a quatro mãos ou a duas cabeças e a duas formas de ver, enfim, de ver dois tipos de sensibilidade, não é? Tem corrido bem porque do Miguel Real eu
para além da sua criatividade e das suas ideias, à sua qualidade de escrita, eu estou sempre já, como vos disse, a ver como é que eu vou, como é que este texto tem vida, não é? E desde logo consigo já imagino que as personagens têm logo corpo, têm logo expressão, têm logo algumas características. São carecas ou não são? Não pode ser careca nunca. Por exemplo, parece-me nunca pode ser careca. Surge-me o cabelo, ou a expressão dos olhos, ou a postura física, não é? E eu ainda não sei como é que o texto vai correr, porque nós enfim, não há um método rígido, mas há algumas linhas de força do nosso trabalho, que é um tema que surge de um projeto ou que surge da adaptação. Posso começar pela adaptação de um romance, pronto, posso começar pela adaptação do Memorial do Convento, não é? Que foi um desafio há muitos anos, que eu nunca, jamais conseguiria ter feito sem o Miguel Real, mas penso que também aquilo que fiz complementou e é essa parceria que tem corrido bem. Mas o que fizemos durante um ano foi pegar nas 400 e tal páginas e tinham que passar a 40, não é? O que tivemos que fazer foi decidir o que é que naquele romance qual era a dramaticidade ali presente, como é que aquele romance, como é que aquela história incrível e aquelas personagens podiam transpor-se para 2 horas de espetáculo, num espaço delimitado, que tipo de condensação, de concentração, que tipo de escolhas teríamos de fazer para isso ser possível. E acordámos numa conversa que, depois de pensarmos, cada um por si, acordámos que, por exemplo, não era possível, não queríamos, decidimos, não podemos incluir aqui o narrador. E o narrador é de uma riqueza brutal, não é? Porque o narrador é o narrador que vive o tempo como sendo todo um, que diz que o Bartolomeu vai construir a máquina voadora para mais tarde voar nas estradas do céu a que se chamará aeroporto. Quer dizer, ele transpõe, ele salta do tempo do século XVIII para o século XX. A riqueza do narrador é extraordinária. E como é que nós retiramos o narrador absolutamente do... Pronto, foi uma opção. Retiramos o narrador do Memorial do Convento. Então ficamos com elementos fundamentais que o narrador nos dá naquele romance, que queríamos que existissem também no texto dramático, que depois seria o espetáculo, e que foi, não é? E então foi esse trabalho que marcou profundamente quer a nossa relação de escrita, na realidade, quer a minha vida em termos do trabalho que tenho feito no teatro. Portanto, estão aí algumas imagens. O Memorial do Convento foi apresentado, foi primeiro feito no Teatro da Trindade, encenado pelo Joaquim Benito, que até já faleceu. Essa primeira adaptação que fizemos em 98, ainda antes do Nobel. Depois o Saramago assistiu, eu não encenei, não é? Portanto, acompanhei os ensaios, mas não encenei. Portanto, aquilo era uma coisa gigantesca, com muitas personagens, com um cenário complexíssimo, muito longo. Portanto, eu estava encantada com o texto, mas não estaria, se calhar... Eu estava encantada com tudo. Mas há uma conversa no final que me ficou na memória, talvez tenha interesse dizer isto. O Saramago assistiu à estreia e no final foi cumprimentar as pessoas todas, cumprimentou-me a mim e eu perguntei-lhe, então, como é que se sente? Como é que se sente? Porque não gosto, nunca pergunto a ninguém se gostou do espetáculo, isso nunca se pergunta, as pessoas é que têm que saber se gostam ou não, só lhe perguntei a ele, que era tão importante, como é que se sente. E, ele disse, eu disse-lhe, acha que é fiel à sua obra? E ele disse só 2 palavras, é fiel demais. Nunca me esqueci disto. Entretanto, os anos passaram e portanto, isto foi em 98 e em 2006 ou 2007, enfim, foi nessa altura, portanto, quase 10 anos depois, numa visita a Mafra, apareceu-me dentro daquele edifício louco, incrível, aqui é que tinha que ser feito o Memorial do Convento, pronto. E aquelas 2 palavras, fiel demais, levaram a um retrabalhar de novo o texto, a reduzir as 30 personagens para 5 personagens, a reinventar de uma maneira nova, completamente nova, como é que
aquela história podia ser apresentada naquele espaço. O espaço foi de uma inspiração imensa. Muitos outros espetáculos, textos que temos construído e espetáculos, nascem, a grande força, o grande impulso, digamos assim, é o espaço, muitas vezes é o espaço, outras vezes são os atores que nos impulsionam, mas o espaço é determinante. E neste caso foi o Palácio Nacional de Mafra, uma visita lá que foi determinante. Eu disse, aqui tem que estar o espetáculo. Pronto, e então já sozinha, com o Miguel Real sempre a acompanhar, peguei no texto e ele é completamente já reformulado, e são 5 atores, não é? Portanto, 3 permanentes e 2 homens fazem 17 personagens, não é? Num trabalho gigantesco de transfiguração constante. E depois realmente foi possível, houve um bom resultado, porque os atores também são muito bons, porque um dos atores fundamentais desse espetáculo, digamos assim, é a música e o som, que nos dão a essência do que ali se passa, quer das relações de amor, das dores, quer da epopeia da Mãe Pedra, quer do voo imaginário da passarola. Portanto, e a música, se retirarmos a música àquele espetáculo, ele fica coxo. Portanto, então, o que é que quero dizer com isto? Que aqui, mais uma vez, o texto dramático tem sido sempre um ponto de partida, um humus fundamental, mas o grande entusiasmo, no meu caso concreto, o grande entusiasmo é desde logo sentir a pulsão vital daquele texto para que seja feito num determinado espaço, com determinados atores, com a música que eu sei que alguém vai criar e que vai ser essencial, absolutamente essencial, com depois a delicadeza e o esforço do signo, dos outros signos, não é? Da luz, enfim, dos cenários mais despojados ou mais virtuais, ou mais, enfim, com toda a panóplia de possibilidades que temos, mas na realidade o texto é muito importante em todo o trabalho que tenho feito. Há outras formas de fazer teatro, até há teatro sem texto, não é? Mas aquilo que me interessa e em que tenho trabalhado, e é por isso que estamos aqui a falar, porque é um conjunto de conversas sobre escrita dramática, é realmente o texto, o suporte inicial que depois vai tornar-se vivo e que vai alimentar também o próprio espetáculo, não é? Portanto, o manter as palavras do autor ali, por mais que utilizemos os outros signos todos para conseguir que o espetáculo seja vivo, seja uma partitura bem construída e vivo, são as palavras do autor, no caso deste espetáculo, são as palavras do Saramago que animam, que dão vida. Por isso os atores, quando trocam uma frase, quando trocam uma palavra, podem destruir. Isto é tão importante para percebermos a força da linguagem, não é? Nós somos seres de linguagem, não é? Como trocar uma frase, dizê-la da forma coloquial, pôr o adjetivo ao contrário, destrói. E alguns, os mais jovens, perguntam, mas qual é a diferença? Isto pode-se dizer assim, nós falamos assim. Vocês falam assim. Mas há uma poética no texto. Não é a mesma coisa dizer-se, agora não estou a lembrar, dizer-se o adjetivo antes ou o adjetivo depois, não é? Enfim... Então, dando aqui alguns exemplos de escrita. Portanto, o Memorial do Convento, onde decidimos, a grande decisão foi retirar o narrador. E isso foi difícil, mas foi esse o caminho. O Ano da Morte de Ricardo Reis, que foi já um texto criado, um texto e um espetáculo criado em 2016, já bastante mais tarde, aí vimos-nos completamente... tinha que ser ao contrário, não é? Como é que nós retiramos o Saramago daquele texto, já que é ele que se confronta com a pessoa através do Ricardo Reis, que é ficção sobre ficção sobre ficção. Então decidimos que ele tinha que estar presente, e ele tinha que estar presente não como narrador, mas como personagem. Então integrámo-lo como personagem. Na realidade, colocámo-lo a escrever o Ano da Morte de Ricardo Reis, numa zona do espaço cênico, não é? Que é sempre, portanto, há múltiplos espaços, e tudo o que vemos
é aquilo que ele está a imaginar, são as suas dúvidas, as suas lutas de escrita. Portanto, ele está a escrever e as cenas nascem. Mas como o trabalho do escritor também não é linear, e ele tem de lutar consigo próprio, ele tem de lutar com as suas personagens, então o nosso espetáculo é isso, o espetáculo é isso, quer dizer, ele levanta-se da mesa irritado com as próprias personagens e vai lá confrontá-las em contracena, em grande discussão com o Ricardo Reis, que é a grande questão, não é? Portanto, sente uma atração e uma repulsa por aquela atitude estoica de contemplar o espetáculo do mundo sem agir e tal. Então eles discutem, isto já não está no romance, isto já é uma criação de texto que o Miguel Real e eu que fizemos, não é? Porque o modo como conseguimos pegar naquele texto e transpô-lo para a cena foi exatamente colocando lá o próprio Saramago, pronto, e ele é que se zanga, ele é que, portanto, ele não está a escrever de uma forma aborrecida, só ouvimos-lo começar a escrever e, entretanto, ouvimos-lo começar uma frase e depois a personagem aparece e já é o Ricardo Reis a falar e o Pessoa a falar e a Lídia a entrar e, bom, enfim. Outros signos dramáticos que depois são importantes e que têm também surgido é o recurso à imagem. E como a necessidade aguçou ao engenho, muitas vezes as soluções criativas dos textos, que quando nascem, quando começamos a criá-los, por vezes já sabemos que vai ser feito naquele espaço, já sabemos que vai ser feito com pouquíssimos meios, ou com poucos meios, e já sabemos que não queremos mais do que 5 atores, ou 4 atores, ou 6, ou enfim, mas que... então isso desde logo condiciona a escrita no sentido que está ligada à própria escrita, quer dizer, quando cria-se o texto já... Nós discutimos isso muitas vezes, agora vamos fazer quantos atores, quantas personagens, pergunta ao Miguel Real, podemos trabalhar com quantas personagens, que é para então são 2, ou são 3, ou são 4, ou são conforme as necessárias. E no caso, por exemplo, dos Maias, que foi outra adaptação que fizemos, que foi um trabalho também imenso, são 540 páginas, é um... Eu fico sempre com a sensação de que é uma ousadia enorme fazer isto. Mas a vida é assim, não é? E, portanto, há primeiro uma tarefa gigantesca que parece que é impossível. Quer dizer, como é que se vai fazer? Como é que se vai agora adaptar-nos ao Memorial, ao Anda Morta, aos Maias? Isso são obras gigantescas. Como é que... Mas tem sido possível e tem sido muito entusiasmante. Estava a dizer-vos outra maneira aqui nos Maias que também decidimos qual era o tempo, não é? Qual era o tempo no espaço e a multiplicidade de personagens ali. Pronto, resolvemos mesmo que havia mesmo a introdução da imagem, não é? E então há múltiplas personagens, o Tomás de Alencar, que é uma personagem extraordinária, está sempre em imagem. Mas o Tomás de Alencar é o ator Rogério Jacques. Há 10 anos que é o ator Rogério Jacques. Há 10 anos que este espetáculo também, todos os anos se renova e está em cena, já teve vários atores. Eu peço desculpa, Filomena, aqui está-me a avisar que vai cair. Se cair, nós voltamos a entrar todos com o mesmo link, tá? Dentro de menos de 1 minuto. É só para ficar atenta, está bem? Obrigado. Se cair, eu espero, não faz mal, pronto. Pois. Eu estava a dizer, pronto, que essa é... Então, quero dizer, o texto é construído, desde logo, sabendo que algumas personagens não vão estar em palco, mas vão estar em filme e vão contracenar com o palco. Pronto, quero dizer, há muitas maneiras de se escrever um texto dramático. Na minha experiência, que embora de acordo com esta diversidade, sem dúvida a adaptação de obras literárias extraordinárias, que aí onde é que eu estava? Isto foi uma pausa dramática, como me chamou o Alexandre. São muito necessárias, que são muito necessárias. Exatamente. Isso é, na realidade, um texto para um espetáculo é como que uma partitura, não é? Portanto, não há música sem silêncios. E, portanto, também num espetáculo não há para que possamos ouvir aquilo que acontece, ouvir e ver aquilo que acontece, é preciso exatamente essas pausas, as pausas dramáticas. Como eu costumo dizer aos atores, se não tens nada para dizer, cala-te, e se não tens nada para fazer, está quieto, está parado, não é?
Porque o nervosismo, às vezes, da inexperiência é não suportar o espaço vazio e o silêncio. E são elementos fundamentais de um espetáculo e que, por vezes, nós encontramos nos próprios textos dramáticos que são escritos por autores que conhecem o teatro, não é? Por vezes, eu própria tenho essa necessidade, às vezes, de escrever pausa, não é? No meio de um texto, ou de uma ação, ou de uma conversa, de pôr pausa. E sem aquele silêncio, quase que perdemos o sentido do que a personagem está a dizer naquele momento. Portanto, estava a falar das experiências e do trabalho de texto ao nível da adaptação dramatúrgica, que é uma coisa, que é uma área em que tenho trabalhado e bastante enriquecedora e bastante desafiante. Outra experiência é escrever um texto de origem, não é? Para um tema. E aí, sim, sempre tem sido com o Miguel Real. Uma das experiências mais entusiasmantes foi também escrever a peça Europa, Europa, em 2016-17, que se apresentou aqui em Sintra, porque estávamos porque na altura Sim? É só para mostrar. A Europa, Europa, está aqui. Foi na Quinta da Riba Fria. Esta peça foi escrita porque vimos no jornal, não sei se aqui se apresenta assim, vimos no jornal a notícia de uma criança na praia, não é? Que provavelmente todos se lembrarão. E o texto é dedicado a esse menino de 3 anos que dá à costa nessa tragédia tremenda que se continua a viver, que é a dos refugiados. Aqui são imagens projetadas e aqui é a nossa peça. Escolhemos uma jovem atriz, uma belíssima atriz, que se chama Sara Rio Frio, muito boa, que decidimos que ela seria então a Europa. A Europa é uma jovem que se chama Europa. E as 3 grandes perguntas de todo o texto é: quem és tu, Europa? Onde vais, Europa? E que futuro, Europa? Pegámos nos 12 trabalhos de Hércules. Isto são as diferentes cenas, cada uma delas representa um dos trabalhos de Hércules, no fundo transposto para a atualidade. Aqui o consumismo, a venda, a compra de tudo, atrás a guerra, os supermercados, aqui os burocratas da Europa, as manifestações populares, aqui a confusão de como viver a sexualidade hoje. As imagens tiveram uma força poderosa e tudo era, portanto, estes 12 trabalhos de Hércules, que são 12 cenas, tinham uma única pequena história, que é um grupo de refugiados que está a chegar à Europa como o paraíso. A Europa é um paraíso, não é? E trazem uma criança, um bebê, a quem deram o nome de Europa, e no último momento a polícia italiana chega e dizem crianças primeiro, e portanto eles salvam-se porque têm um bebê a que puseram, uma filha a que puseram o nome de Europa. Começámos esse texto foi muito desafiante e foi muito importante. No momento estavam os ingleses a votar o Brexit. Tivemos discussões profundíssimas, porque o teatro é também isso. O teatro permite-nos pensar. O teatro tem de nos abalar de alguma maneira, senão não vale a pena. Tem de nos abalar com ideias novas, tem de nos abalar porque nos confronta connosco próprios, tem de contribuir, o teatro e a arte em geral, não é? Penso isso. Tem de contribuir para que sejamos capazes de nos ver ao espelho, para tomarmos consciência, por vezes, dos monstros em que nos tornamos, para tomarmos consciência da desumanização a que a sociedade nos conduziu em várias partes do mundo. E o Europa, Europa foi exatamente esse confronto
com todas estas questões do tempo, ainda estávamos antes da pandemia, mas já havia um prenúncio de tudo isto. Era 2016, começámos no primeiro dia de ensaios com a equipa, estava a votar-se o Brexit, nenhuma das pessoas da equipa acreditava que fosse possível o Brexit vencer, não é? E foi um trabalho muito importante esse texto, até no modo como ele tocou e provocou e tocou, um texto absolutamente contemporâneo, como é que tocou em todas as pessoas. Na equipa havia um ator que tinha 70 anos, que trabalhou em França, que é com muita experiência, um homem delicadíssimo e muito profundo, muito pouco palavroso, muito tímido. Aliás, grandes atores são pessoas profundamente tímidas, não é? E havia depois ali o grupo dos 30, 40 anos e depois havia esta jovem com 24 anos, que era a Europa. E portanto, foi importantíssimo porque ela fazia perguntas, porquê é que vocês não concordam com o Brexit? Ela não concordava também, mas ela queria saber, ela não concordava nem deixava de concordar. Essa capacidade, por vezes, nos libertarmos do nosso modo de pensar assente ou na academia, ou nos teóricos, ou ou nos jornais que estamos habituados a ler, ou no nosso grupo intelectual em que nos situamos, ou dos amigos com quem estamos sempre de acordo, porque por isso sair desse universo do que nos parece que é natural ou que está consolidado e confrontarmos-nos com perguntas que por vezes têm esse olhar de ver o mundo pela primeira vez, como diz a pessoa, não é? Ser capaz de ter a inocência de quando se nasce, de ver o mundo como o Albert Queiro, que eu agora não consigo aqui reproduzir, devia ser capaz, porque também temos um trabalho sobre ele, mas ter essa inocência de olhar e de perguntar, foi um processo extraordinário porque é isso que é muito entusiasmante, quer dizer, não há teatro sem o humano, não há teatro sem os atores, a equipa toda, não são só os atores, todas as pessoas que estão ligadas, os atores, e sem o público. E portanto, este Europa nasceu com muita força por essa emoção e por essa revolta da criança morta, e o Miguel começou a escrever, e eu comecei, começámos a ter essa ideia, e afinal de contas, o que é isto ser europeu? O que é a Europa? Quer dizer, o que é que perdemos? Em que é que estamos? Em que mundo estamos? Que responsabilidade temos, não é? E retomando essa matriz cultural que nos marca a todos profundamente, que é a Grécia, não é? Onde quase tudo aconteceu, menos a tecnologia, tinha outra tecnologia, mas quase tudo aconteceu. Esse espetáculo Europa, aliás, foi alimentado, esta era outra dimensão que queria aqui colocar a quem quiser escrever, é que mergulhe no mundo e na realidade, antes de escrever, ou enquanto escrever. Que crie personagens, para criar personagens é preciso estar ligado à vida, é preciso ir ter com as pessoas. Se eu quero escrever sobre um operário, eu tenho que conhecer operários, tenho que saber, se eu quero, ou com, sei lá, com um automobilista, seja com quem for, com um surfista. Eu não consigo escrever sobre um surfista se nem sequer souber nadar, ou se nem sequer tiver ido à água, ou se nem sequer tiver... Não sei se estou a conseguir explicar-me. Não era possível ter escrito o Europa sem portanto, a ideia, o motor que o fez nascer, que é a criança na praia. Porque é que aquela criança morre na praia daquela maneira, o que é que ela simboliza? O sonho, ela morre na praia para chegar à Europa. Ela vem num barco com aquelas pessoas que ali vimos, que vêm para a Europa, porque a Europa é o paraíso. O tema musical forte do espetáculo era exatamente isso. A Europa és um paraíso. Foi cantado por uma cantora africana, até com essa força da África, e essa música, Europa és um paraíso, é o que todas aquelas pessoas, como nós, que estão naquela circunstância, desejam. E depois foi
ir à Grécia, isto é extraordinário, eu pelo menos penso que posso dizer a quem puder que consigamos viver durante um tempo, uns dias, o que for, na realidade que queremos depois, sobre a qual queremos escrever. Então tínhamos que ir à Grécia, não é? E fomos à Grécia, eu e o Miguel Real, com o texto em mãos e com as ideias todas em mãos. A Grécia, que é uma matriz cultural fortíssima para todos nós, a Grécia que eu conhecia, como todos vós, ainda por cima com o curso de filosofia, e quer dizer, ou seja, eu conhecia os nomes, os lugares, os filósofos de Delfos e a Pitonísia, e já tinha feito trabalho sobre isso, mas na realidade nunca tínhamos ido à Grécia. E ir à Grécia com todo este passado nosso, mas principalmente no momento em que estamos a escrever um texto sobre a Europa, e estamos a escrever um texto pegando nos 12 trabalhos de Hércules, transpô-los para a atualidade, confrontar-nos com a realidade que se estava a viver em 2016-17, e aquela ida à Grécia foi extraordinária. Quando eu digo que tudo lá aconteceu, tudo lá aconteceu. O teatro aconteceu lá, a política aconteceu lá, a lei aconteceu lá, a lei universal aconteceu lá, e percebi que a história nem sequer nos foi muito bem contada. Ou seja, a Grécia, a cultura grega é incomensuravelmente mais importante do que aquilo que nos foi transmitido. Foi o que eu senti na Grécia, que se perdeu, porque é assim a vida e a história, não é? Perdeu-se, enfim, era outro tempo, foi o tempo do cristianismo, não é? Mas aquilo que se sente no espaço, quer dizer, não sei se os presentes, se algum de vocês já foi ao Epidauro. Eu acho que há alguns lugares no mundo, se for possível, quem tiver possibilidades, era muito bom podermos ir antes de morrer, uma vez na vida. E eu acho que uma vez na vida, nós todos, ainda por cima, aqui no mundo europeu, ocidental, que somos tão profundamente marcados pela cultura greco-romana, e judaico-cristã, evidentemente, posteriormente, mas pela cultura greco-romana, eu acho que toda a gente tem que ir à Grécia uma vez. E tem que ir ao Epidauro, ao teatro, é esse que permanece, e tem que ir a Delfos, e tem que ir a Olímpia, enfim, tem que ir a Atenas, ou pelo menos a um destes sítios. Porque, de facto, está lá tudo. Está lá tudo aquilo que é fundamental ainda para nós hoje. E neste espetáculo Europa, era isso que pretendíamos também ver, com o que é que a Europa tem de fazer para poder sobreviver como civilização na sua matriz mais importante, a sua matriz filosófica, a sua matriz do pensamento racional e científico, de uma estética, de uma ética. O que é preciso? Sentimos que quando o menino chega à praia, esse foi o ponto de partida, a Europa está moribunda, estamos num período de crise e que não se pode mais fechar os olhos, não se pode mais olhar para o lado. Também, provavelmente, tudo isto é o teatro, quer dizer, tudo isto que eu estou a falar só porque foi a essência, o que nos entusiasmou e o tema, as ideias em que quisemos pegar para fazer um espetáculo. Esse espetáculo foi muito marcante. Mas eu não queria tanto... Pronto, já estou... Se calhar tem que ser assim, só se pode falar das coisas com exemplos e eu não queria falar muito do meu trabalho, mas se calhar é isso que eu tenho, é disso que eu posso falar. E as pistas que gostaria de dar para quem quiser escrever, primeiro tem que haver um impulso interior, quer dizer, escrever o quê? Eu tenho que ter uma ideia ou uma vontade de escrever, não é? Depois, se quer escrever um texto dramático, significa que tem que conhecer alguma coisa, tem que saber o que isso significa, conhecer. Então, eu digo a todos os que estiverem a ouvir ou que se interessem por isso, que vão ao teatro, mesmo que não gostem de alguns espetáculos, mas que vão ao teatro para perceber, para se confrontarem com esta forma de arte. Se interessassem por música, teriam de ir a concertos.
Se quisessem um dia ser compositores, teriam de ir a concertos. Se querem escrever sobre teatro, é preciso ler teatro, ver teatro. Ler teatro e ver teatro. Começar a escrever sem medo, começar a escrever. Escrever todos os dias, escrever sempre as ideias, ter um bloco, escrever nos computadores, nos tablets, no telemóvel. Pronto, em vez de se mandar uma mensagem do Facebook, escreve-se uma ideia que se teve para o texto que se está a construir. E quase que diria, e mergulhar na vida e no mundo, não é? Portanto, seja qual for o tema ou as personagens sobre as quais eu quero escrever ou falar, então eu posso procurá-las na vida. E posso procurá-las sentando numa esplanada, que agora já se pode, o que é extraordinário, já se pode sentar, já nos podemos sentar numa esplanada e olhando para as pessoas. Porque o teatro é o lugar do humano. Olhando para as pessoas. As pessoas são interessantíssimas e são todas diferentes. E o modo como andam, agora não podemos ver o sorriso, não é? Porque as pessoas estão de máscara, mas até isso é um grande desafio, não é? Podemos ver a atitude do corpo, podemos ver o olhar, podemos ver aquilo que fazem, a maneira como bebem café, a maneira como caminham na rua. Portanto, quem quer escrever teatro é um observador constante e intenso da vida, da realidade. E encontra as suas personagens na vida, na realidade. E por isso é preciso estar atento e é preciso ir ver e observar. Muitas vezes os nomes, um nome ou uma expressão ou uma atitude ou um gesto, quando trabalho com os atores, por vezes eu estou a lembrar-me de, por exemplo, uma pessoa que trabalha connosco há algum tempo, que é o construtor de algumas estruturas, é o que resolve os planejamentos, que é um criativo, é uma pessoa daqui, da zona de Sintra, e para mim, há muitos anos, na realidade, ele é o Baltazar, que é uma personagem extraordinária do Memorial, ele é o Baltazar hoje, ao vivo, não é? A maneira de falar, a pureza do olhar, a simplicidade e a capacidade de falar pouco, mas quando fala, dizer coisas que nos surpreendem. A atitude corporal. Ele tem as duas mãos, não tem este nosso homem vivo, tem as duas mãos. Portanto, este amigo já que trabalha connosco há muito tempo, eu digo aos atores mais que vêm de Lisboa ou que já fizeram televisão e que já têm muitas técnicas e alguns tiques, não sei se me faço entender, que por vezes olhando para aquele companheiro de trabalho, não é? Eles aprenderão imenso para construir a sua personagem. E, portanto, este é um exemplo, não é? Encontramos as nossas personagens são inspiradas na própria vida. É isso que digo, que posso sugerir, é simplesmente comigo tem resultado a quem quiser escrever teatro. Porque, na realidade, é isso o teatro. É o lugar do humano e é a vida. Uma transfiguração da vida. Evidentemente, isso é a função da arte e é a característica da arte, é a capacidade que nós temos de transformar o banal, cotidiano, em sublime, não é? Portanto, eu vejo uma conversa de dois jovens no café, ou vejo o modo como uma empregada no banco ou no supermercado se comporta, o que lhe aconteceu, a maneira como ela fala, e eu posso inspirar-me nela, neles, nas pessoas, para as minhas personagens. Tenho que ser capaz depois de transpor para o texto dramático um tipo de linguagem, ou tenho que inserir dentro do que quero escrever com uma qualidade. Quer dizer, o teatro não representa a realidade. Transfigura a realidade. Cria novos mundos, novas realidades, mas de uma forma tão poderosa, e isso é que é extraordinário, que no momento em que acontece o espetáculo nós acreditamos, se tiver qualidade, se os atores realmente assim também o conseguirem, e se o público, conseguimos que o público que está presente acredite, porque decide acreditar, que aquilo tudo que é a fingir é uma verdade, não é?
E isso é uma experiência extraordinária. É uma experiência extraordinária. E é esse o fenómeno desta arte tão específica que é o teatro. Que vale a pena quando, sempre, pelo menos é isso sempre o objetivo que tenta atingir, quando um texto que se transforma num espetáculo integra o público, contém o público, incomoda o público, toca, afeta o público. E falo também como quer de um lado, quer do outro, não é? Portanto, se não me afetar, não vale a pena. O que quer dizer afetar-me? Emocionar-me, ou me emociona-me, temos sempre aqui o pensamento e as emoções, emociona-me por um lado e faz-me pensar por outro. Então, um bom espetáculo é quando eu saio dele com alguma coisa que não tinha quando entrei. Quero dizer com isto que isto significa, ou a importância de estar a falar nisto, é distinguir também aquilo que a arte sofre, e o teatro sofre, e o cinema, e enfim, nos tempos que vivemos, que é entrar na indústria e entrar nos mesmos mecanismos de manipulação do puro entretenimento para ocupar de uma forma vazia as vidas vazias, ocas e desorientadas em que as pessoas se encontram numa sociedade muito, muito manipuladora e muito alienante em que vivemos, não é? E, portanto, esse não me interessa. Não me interessa o teatro como puro entretenimento. Há técnicas para se escrever coisas que interessam às pessoas. Interessam às pessoas o horror pelo horror, o excesso pelo excesso, a gratuitidade oca enfim, do preencher um cérebro que está completamente fragmentado e desorientado, como todos sabemos, não é? E, portanto, eu não entendo o espetáculo de teatro, nem um texto de teatro, como puro divertimento. Não sei o que é isso. Não sei o que é o puro divertimento. É exatamente o contrário. É quando me incomoda, ou quando me afeta, quando me emociona, quando me acrescenta alguma coisa àquilo que sou e ao tempo em que estamos. Penso que é essa a função da arte. Denunciar e revolucionar, reinventar. Denunciar aquilo que estamos a viver, não especificamente ninguém ou nenhuma instituição, mas o tempo que estamos a viver, não é? De denunciar os bezerros de ouro, denunciar os poderes corruptos, denunciar a manipulação e o esvaziamento total da vida, denunciar a mentira construída constantemente para um mundo que está à beira do colapso. Não é possível mais disfarçar. Não é possível mais disfarçar que nós estamos num limite de 50-50 de possibilidades de caminharmos para o abismo ou de nos reinventarmos, não é? E a arte tem essa função, tem tido ao longo do tempo, de pronunciar, de ser capaz de prever, de ser capaz de anunciar, de construir possibilidades. Possibilidades labirínticas, evidentemente. Ninguém sabe para onde vamos, ninguém sabe de onde vimos, ninguém sabe que possibilidades teremos, mas a arte tem essa função. É essa a verdadeira arte, a arte que me interessa nas suas diferentes expressões. Neste caso falamos do teatro, que é poderoso porque nos põe mesmo juntos uns com os outros, frente a frente. Por isso não acredito no teatro virtual, é outra coisa qualquer, mas estou saudosa e desejosa que possamos encontrar-nos no chão do teatro, no lugar que é o teatro, com essa função de denunciar, de nos pôr a nu e de reinventar possibilidades. Num labirinto que percorreramos, umas vezes acertando no caminho, outras vezes não acertando. Umas vezes indo contra a parede, outras vezes abrindo-se uma porta, não é? Não sei se... Não sabemos onde está o fio da Ariadne, já perdemos o fio.
Não sei se vamos conseguir vencer o Minotauro, que tem muitas cabeças, tem muitas formas, mas eu acredito que é essa tentativa. Nós temos que continuar por esse labirinto. E talvez o fio da Ariadne esteja nas nossas mãos, entre os nossos pés. Não vale a pena termos desculpas, nem culpar outros. Somos nós que temos que procurar esse fio e que temos que continuar a caminhar por esse labirinto. E eu acredito que há caminhos maravilhosos que estão aí, não é? Que estão aí no coração e na inteligência das pessoas todas, das pessoas mais velhas e das pessoas mais jovens, não é? Porque o mundo se refaz, se continuará a refazer. Mas é esta minha ligação com o teatro em todos os projetos que a Anabela referiu, que eu aqui referi alguns, não quero maçar-vos, não sei quanto tempo tenho, não sei qual é o plano ou a estrutura desta conversa. Eu posso continuar a falar, mas também não quero maçar as pessoas, porque o tempo é mesmo precioso e não sei, Anabela, talvez agora... Eu acho que agora terminaste de uma forma lindíssima, com uma confiança no humano, no ser humano, que é só tua. De facto, tu tens uma capacidade de acreditar no ser humano e nas suas potencialidades absolutamente única, e portanto essa pulsão vital do teatro reproduziste-a muito, de uma forma quase comovente. Eu acho que nós estávamos também comovidos a ouvir-te. E portanto, bem-ajas, Filomena, eu gostei imenso de te ouvir, de ver como te confrontaste com textos de autores tão difíceis, porquanto eram textos completamente monstruosos do ponto de vista do trabalho de síntese que tu tinhas que fazer. Quer dizer, eu acho que aquilo era esmagador. E portanto fizeste ali uma partilha absolutamente espetacular. Eu gostei imenso de te ouvir. Acho que há aqui pessoas, os alunos irão seguir, irão ver mais tarde, porque ainda estão a decorrer aulas. Eles disseram-me, foram-me dizendo, vi mensagens várias, mas irão ver e irão tentar corresponder ao teu desafio. Mas temos aqui pessoas como o Marcelo Maldonado, que está a fazer uma experiência e que certamente tem questões a colocar-te, e que já colocou aqui alguns comentários. Eu, entretanto, mandei algumas imagens, algumas fotografias que te mostravam, olha, está a Sandra a dizer parabéns. Obrigada. Não, estávamos comovidos. Eu acho que terminaste de uma forma com a frase ascendente, não é? De comoção. E, portanto, é bom ouvir falar alguém falar de teatro com esta paixão, não é? Foi o que eu senti. Exatamente. Uma paixão muito grande, não é? Uma grande paixão, e essa capacidade espantosa de visualizar e de antecipar num texto, não é? É olhares para a letra do texto e ver já está a vida. A encenação, a vida, o ser em cena, o homem em cena, não é? O teatro do mundo, isso é fantástico. O Fragateiro, que era um encenador, eu não me lembro do primeiro nome dele. Carlos, pois. Eu estava ainda é encenador, o Carlos ainda é. O Carlos, exato. Não era, ainda é. Uma vez aqui em Setúbal, numa dos festivais de teatro que o Teatro Fonte Nova aqui faz todos os anos, normalmente, disse uma frase que eu nunca mais me esqueci, que é: o teatro é a vida em palco. E eu associei com aquela expressão do título, que é a pulsão vital do texto dramático. E eu tenho, a minha formação é em psicologia, e eu trabalhei muito com o Carl Rogers, que é um autor, foi um grande psicólogo americano, que criou uma abordagem psicoterapêutica em que um dos seus construtos teóricos era uma coisa chamada a tendência atualizante, ou seja, ele defendia que no ser humano, ele tinha uma visão positiva, ao contrário do Freud, do ser humano, que no ser humano há uma pulsão vital, um impulso de vida, digamos assim, no sentido da complexificação. Aqui podemos, se calhar, pensar que esta pulsão vital, no fundo, é a pulsão de vida, não é? Que é trazida ao palco,
que não é exatamente a realidade, como disse, mas é uma representação da realidade. Eu estava aqui a pensar também uma coisa, que o teatro é tão relevante que até os políticos e os jogadores de futebol, por exemplo, representam, mas não representam no sentido positivo, é no sentido do engano, de levar os juízes, não é? Os árbitros ao engano, ou levar as populações ao engano. Quer dizer, é uma representação capciosa, digamos assim. Não é no sentido da representação do teatro. Mas isto para dizer que representar é uma coisa muito inerente ao ser humano, e por isso é que há milhares de anos que existe o teatro, não é? Desde os gregos. Isto está aqui a avisar que daqui a 7 minutos vai cair outra vez, mas enfim. Não faz mal. Que isso é característico do ser humano, essa pulsão mimética, não é? De imitação do comportamento humano, está presente em todos os mecanismos de aprendizagem e em todos os processos de socialização, não é? E, portanto, nós, na realidade, sempre desempenhamos várias personagens ao longo da nossa vida, se quisermos assim dizer. E os mecanismos de comunicação também assentam em elementos de expressividade humana, que são esse paradigma comunicacional, uma das origens do teatro, que está imbuído de dramaticidade, quer dizer, na própria vida, como estava a dizer, nas várias circunstâncias. Depois a própria palavra teatro é apropriada, esse lugar onde acontece alguma coisa, o teatro de guerra, o teatro e cena, estão sempre a utilizar essas palavras em múltiplos contextos. Então a forma de nos darmos a conhecer a nós e aos outros contêm, de alguma maneira, uma teatralização no ato dos gestos, na linguagem, através das quais o sujeito, cada um de nós, se expressa. Isso tudo são sinais ou signos de natureza teatral em si, não é? Portanto, há essa pulsão natural para nós representarmos, assumirmos vários papéis e tudo mais. De qualquer forma, depois há uma diferença entre o que fazemos na vida e o que fazemos o que se passa no palco. O poder do que se passa no palco é fingir, é tudo mentira. Tudo mentira. Mas é tudo verdade. Mas é tudo uma verdade que nós decidimos livremente, quer os atores, quer o público, aceitar como verdade. E isso é uma coisa extraordinária. Sabemos que não está ali nenhum Deus, mas que não está ali nenhum herói. Sabemos que ela não está, ela está a desfalecer de amor ou a morrer. Nós sabemos que ela não morreu, mas choramos como se ela tivesse morrido. Não é? Isso é uma coisa extraordinária. Quer para os atores, e é igual para ambos, quer para o público. Isso é uma capacidade extraordinária e por isso podemos inventar todos os mundos. Podemos no teatro ser como os deuses. Criadores de mundos e de vida. Podemos dizer que há um paralelo aí com a literatura, especialmente com a poesia, em que o chamado eu poético, não é? Exprime determinados sentimentos que o autor, que o poeta não está propriamente a viver. Exatamente. Não é? Muitas vezes acontece, não é? O teatro tem uma coisa rogeriana, se me permitem, que é a questão que se falava muito na época. O Roger teve o seu auge nos 70 e 80, que era a serendipidade, essa capacidade de ser sereno e profundo ao mesmo tempo, e nós conseguimos passar isto para o outro lado. E quando nos falam em alguns paradigmas como o homem ludens, o homem lúdico, o homem que brinca, esquecemos que o homem joga no teatro muito mais do que isso. O homem e a mulher, o ser humano, é ele próprio elemento do jogo, é ele próprio jogo, e é o jogo em todas as facetas. Como eu disse aqui há uns dias, nós cheiramos os atores. Nós conseguimos perceber que eles estão ali. Eles vêm ter connosco. É mais uma figura viva. Quarta parede não existe porque somos nós. Isso tudo é uma coisa encantadora. E foi um encantador também. Eu vi a Filomena transformar-se. Foi o que eu estava a dizer aqui. Ela estava debaixo da luz da ribalta e ela ganhou uma expressão e uma alegria fantástica. E é só dizer duas coisas. Eu não sei se isto vai acabar de repente, mas uma delas é que... 2 minutos e meio. Em 2 minutos, eu costumo falar sempre 3, pá. É assim, quando forem ao Epidauro ou a Delfos, acrescentem na viagem do Epidauro e Delfos um bocadinho da Jónia, onde a antiga Grécia está toda. É ali que estavam grandes pensadores. Mileto, não é?
o tal de Millet é na Turquia, e há ali uma série de coisas que nos fazem pensar muito quando fazemos essas viagens. Depois de tudo o que disseste, é pena não poder comentar frase a frase, coisa a coisa, porque tudo isso é fascinante e dá para nós pensarmos muitas coisas. Há duas que eu queria dizer. Uma delas é, tu disseste que se não sabemos nadar, é difícil de fazer a caracterização do surfista. No teatro talvez não. Sim. No teatro nós conseguimos fazer surfistas a voar e conseguimos fazer muito mais do que sabemos nadar quando estamos com o imaginário à solta. Porque o imaginário está com a realidade e com os signos todo combinado naquele mesmo espaço. Isso é uma coisa extraordinária. O pó de palco, aquelas tábuas, tudo aquilo que aquilo significa para nós próprios quando lá estamos e para os outros. E, houve dificuldades nos processos para mim próprio, quando eu, como encenador do meu próprio texto, me criticava. É fantástico. É fantástico. E tu olhas para o espelho e dizes, não pá, não fizeste bem, quem será o estúpido que escreveu isto? E era eu. Isso é uma coisa fabulosa. Havia tanta coisa aqui nos meus apontamentos para dizer, só digo isto, e digo que gosto muito disto, e gosto muito de ouvir falar assim, e vamos permitir que as novas gerações, estes nossos alunos, nos venham trazendo a sua própria forma de entender e de interpretar o que é teatro. Exatamente. É uma coisa que eu acho extraordinária. Não digo mais nada agora, vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo, não é? Mas parabéns, Filomena, acho que sim. Sim, mas podemos voltar. Sim. Sim, está bem. Vamos esperar que acabe para poder... E depois há outra batota, também queria dizer, que é uma grande batota. É nós estamos a trabalhar, temos o Miguel Regal logo ao lado. Isso é uma batota imensa, não é? Portanto, é mais fácil para o encenador e para quem está a trabalhar. É uma batota infinita. Isso tem sido o meu grande privilégio. Exatamente, portanto é uma batota todo também. E então aí a coisa não... Mas há outra coisa, esse grande privilégio é primeiro com ele a escrita e depois é o trabalho, a construção é uma coisa extraordinária. Boa noite, Anabela, tudo bom com vocês? Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de falar. Eu queria só pontuar essa última experiência que eu tive. Eu terminei agora aqui em Lisboa um romance que comecei, na verdade, o primeiro impulso, o impulso original da ideia original de fazer esse romance, ele começou com uma peça teatral, né? Eu estava voltando, aliás, como a Europa que ela mencionou, eu estava voltando para casa de uma visita aos meus pais e, na época, houve uma notícia trágica lá no Brasil de um estudante que foi abordado por um policial e levou um tiro. E quando o policial se acercou dele, ele perguntou, estupefato, assim, por que o senhor atirou em mim? Então, uma vítima da violência urbana, aquela questão absolutamente trágica que nós vivemos no Brasil, e aquele episódio ficou muito, muito presente na minha cabeça, e eu decidi fazer uma peça de teatro. Então, nesse dia, voltando para casa, no próprio ônibus, eu peguei meu bloquinho, que eu tenho um bloquinho que eu carrego para anotar as ideias, como a própria Filomena disse, fui anotando as primeiras cenas que me vinham à cabeça, né? E eu escolhi para, vamos dizer assim, para o condutor, o narrador o fio narrativo condutor o pai desse menino, né? E o pai desse rapaz contaria essa história trágica e viveria em cenas essa história. E depois eu obviamente, fui anotando essas cenas e tudo mais, e esse texto, aos poucos, foi tomando um outro apelo para mim, foi tomando o apelo de um romance. Né? E aí o que acontece? Na transposição para o romance, eu tive que realmente fazer essas escolhas, como você disse, Filomena, e que são escolhas às vezes dolorosas. Né? Tens que deitar fora muita coisa. Exato, ou então fazer um exercício, um malabarismo de transposição de uma linguagem para outra. Né? Então, assim, foi um trabalho muito interessante, e aí me trouxe à cabeça, a tua fala me trouxe à mente também a questão da escritura para o cinema e da escritura para o romance, né? Escrever para ver e escrever para ler. Exatamente. São duas experiências muito diferentes. Então, e me lembrei também do Pascal Quignard, né? O escritor francês que escreveu Todas as Manhãs do Mundo, né? Le Matin du Monde, que inclusive foi traduzido, se eu não me engano, pelo Pedro Tamen, né? E ele escreveu ao mesmo tempo o romance e o roteiro. Então, assim, foi um trabalho muito interessante, e aí me lembrei também do Pascal Quignard, né? O escritor francês que escreveu Todas as Manhãs do Mundo, né? Le Matin du Monde, que inclusive foi traduzido, se eu não me engano, pelo Pedro Tamen, né? E ele escreveu ao mesmo tempo o romance e o roteiro.
né, o guião. Fantástico. E fez ao mesmo tempo. Até o filme foi dirigido pelo Alain Corneau, em 1990, 91, com o Gérard Depardieu e o filho dele, né, o Guillaume Depardieu. Um filme maravilhoso. E nesse filme, por exemplo, o Marin Marais, no romance ele é personagem, no filme ele se torna um narrador. É ele quem conta a história. Então, quer dizer, você tem que fazer esses processos, essas transposições, esses exercícios, poder iluminar numa determinada mídia o que a outra não dá conta. Exato, são linguagens diferentes. Exatamente. Então, eu queria que você, de repente, se você pudesse acrescentar alguma coisa, nessa questão dessas transposições, esse trabalho criativo, essa carpintaria criativa, e como é que isso se dá no teu caso, na tua experiência de escrita? Pronto, aconteceu já em várias situações, não é? Eu dei aqui alguns exemplos. Dei 3 exemplos, o Memorial, o Ano da Morte e os Maias, e as opções foram todas diferentes, não é? Mas, portanto, primeiro é descobrir qual é o esqueleto, o osso, a essência daquela história que ali se conta, naquele romance, não é? Quais são as personagens vitais? O que é que acontece de fundamental? Porque o romance, eu não vou falar disso, muitas outras pessoas terão, mas, por exemplo, eu quando leio, desde logo, quando leio, por exemplo, o Memorial, eu leio ao longo de 1 mês ou 2. Não há, neste caso, nem sequer descrições físicas. Não é dito como é que as pessoas são. Então eu vou construindo uma belimunda na minha mente, ao longo de tudo o que lhe acontece, dos episódios fantásticos, extraordinários, da simplicidade, da poética, da linguagem, dos momentos por que ela passa, e eu vou imaginando, porque nem sequer o Saramago dá indicações de como é que se veste, como é que se... não diz nada disso. Sei que ela come pão, sei que ela olhou para aquele homem e que ficou ligada a ele, aliás, por força empática da mãe, que está a ser levada em alto fé. Dormem numa esteira no chão. Nunca se diz... É um romance de amor profundo, é um par que ficará, já está na história da literatura, não é? Nunca há a palavra amor, eu amo-te, tu amas-me, gostas de mim, não há nada disso. A linguagem é poderosa na sua forma poética e de nos transmitir a ligação profunda, natural, daqueles 2 seres, não é? Que vão acabar, daquelas 2 personagens maravilhosas que vão acabar tragicamente, vão acabar da pior forma, e portanto, como é que eu construo, o que é que eu retiro da riqueza imensa deste romance, o que é que eu vejo, como eu estava a dizer, o que é que eu posso ver? Então eu vou vendo a belimunda e vou construindo os movimentos dela que não está lá dito, vou imaginando, e depois começo à procura depois há a segunda fase, que é quando há uma atriz à minha frente. E depois, como é que eu... A grande dificuldade ainda é como é que eu transponho para ela, como é que eu a faço apaixonar-se por uma personagem. Eu é que estou apaixonada, não é a atriz, não é? Como é que eu faço, como é que eu consigo que ela se apaixone por aquela personagem? E como é que retiro dela depois tanto de novo que eu não tinha sequer imaginado? É que ela, agora na vida real, ela fisicamente, afinal, ela tem um tique. Ela tem uma maneira de mexer no cabelo, ou ela tem um modo de andar e uma postura que eu nem nunca consegui imaginar, estás a ver? Então a personagem primeiro nasce na minha mente, depois nasce no confronto com o próprio ator e depois com todos, imagina agora a complexidade disto. E portanto, e por isso é que a escrita, sendo o humus e o ponto de partida, depois tem que estar ao serviço e vai-se ajustando e modificando de acordo com estas fases de construção. Por isso, a escrita cénica é muito importante. Então, das coisas difíceis, que agora já encaro de uma maneira cada vez mais, mas continua a ser difícil, é cortar. Então, aquela frase que tu escreveste, ou que retiraste da obra que estás a adaptar, ou que tu escreveste, aquela frase magnífica, estás a ver? Aquela frase lindíssima que te tocou tanto no início, por vezes há um momento em que ela tem que sair. Então ela tem que sair mesmo,
Porquê? Porque destruiu o equilíbrio da cena, porque já não é precisa, porque a atriz nunca disse como eu imaginei. E quando a disse, afinal de contas, eu é que imaginei, não é nada assim, nem é nada tão importante, é outra coisa. Então eu corto, mudo, transponho, acrescento, por vezes é preciso às vezes há uma respiração que muda tudo. E isso é que é extraordinário. E também dizer, só mais uma coisa, que era o que eu estava a dizer, fascinante que me encanta para mim neste trabalho, é um momento em que quando trabalhamos juntos nesta construção do texto, todos estamos com imenso medo, porque não sabemos, todos estamos a ter que descobrir alguma coisa que não sabemos, nem temos ninguém que nos ajude, senão uns aos outros, e a única coisa em que podemos acreditar é, no fundo, na dádiva, naquilo o que é que tu podes de melhor dar de ti naquele momento, sabendo que isso pode ser muito mal, um disparate e que tem que ser corrigido. Então é este trabalho de ensaio e erro. Erra, faz outra vez. Erra, faz outra vez. Erra, faz outra vez. E isso é das coisas mais... das experiências que tenho tido na vida mais extraordinárias ao nível das pessoas que estão juntas ali a trabalhar. Um tem 60 anos, outro tem 70, outra tem 20, outra tem 30, todos têm filhos, todos têm contas para pagar, todos têm os seus problemas, mas naquele momento, já antes de chegar ao público, quando estamos a construir o espetáculo, todos se entregam às personagens e ao trabalho e se entreajudam e se reinventam, e às vezes temos que acabar e estamos derregados porque não está a dar nada. E esse é o meu papel, de conseguir apoiar os atores para que eles possam transmitir o melhor que têm de si, para que possam respirar fundo e parar para tomar um café para se acalmarem. Como é que eu os estimulo? Como é que não percebes? Como é que não criticas, ou criticas constante, mas essa crítica não é nunca aceite em termos individuais, egocêntricos. Isso pode acontecer, mas se isso acontece, aquela não é a pessoa certa e o espetáculo não vai correr tão bem. E depois é esse sentimento de que parece que todos vamos de facto viver quando o público chega e vamos entrar em cena, e todos vão entrar em cena, é qualquer coisa que eu estava a dizer há pouco, parece que nos transformamos em Deus, é uma coisa extraordinária. O mundo suspende-se, o tempo suspende-se e vamos viver outra vida. E vamos viver de alma e coração, porque não pode ser de outra maneira. Não há meio termo no teatro, não temos rede, tudo se joga naquele momento. Num segundo eu perco o público ou ganho o público. Num segundo o meu olhar tocou o coração de alguém ou não. Num segundo eu perco a contracena com o meu colega ou não. E portanto isso é uma experiência humana extraordinária, em que nos despojamos de tudo aquilo que eu falei de difícil no cotidiano e na nossa vida, e por isso é que o teatro é um fingimento, é uma mentira, porventura, criando uma verdade poderosa naquele momento, quer para os atores, a experiência é para os atores, como para o público também. Se o espetáculo resulta desta forma, se é sincero, se é trabalhado com este grau de verdade e de entrega, é extraordinário. Uma das Belimundas que chorou num espetáculo, as lágrimas caíam porque tinham que cair, porque ele está num alto de fé, e eu no final disse-lhe no espetáculo: porquê que hoje estás com muitas lágrimas, não? Porquê que estás a chorar tanto? Eu estou a chorar porque morreu o meu avô hoje, há uma hora, antes de entrar em cena, estás a ver? Estou a chorar porque ele morreu. Mas ela está no palco e está a representar a sua personagem, conseguindo superar tudo o que se passa à volta. O ator é um ser também especial. De qualquer forma, também dizer que quer o público, quer os atores, não é? Porque é este o fenómeno, o teatro, temos de acreditar 50%, quer dizer, nós não podemos acreditar tanto no que está a acontecer que desfaleçamos. Por exemplo, o ator representa que vai morrer.
Portanto, se ele sentir isso a 100%, morre mesmo. Por isso o teatro não é a vida. Recria a vida. Recria mundos, mas não é a vida, porque se ele sentir, de facto, ele morre, não é? Então, se está a ter um colapso, tem um colapso na realidade, não é? E não tem. E então é essa coisa extraordinária de ser capaz de estar ainda em si, mas já fora de si. Ainda está em si, nunca pode perder o pé, mas consegue estar fora de si. A máscara do Dionisos, que é o deus do teatro, não é? Que é também o deus do vinho, porque o vinho também nos permite sair de nós próprios para sermos outros. E assim, pronto. Ok, bom. Eu tinha uma pergunta para a encenadora, posso? Sim, sim. É muito prática mesmo. Quando o dramaturgo é uma pessoa e o encenador é outra pessoa distinta, o dramaturgo, quando escreve, está a imaginar as personagens, tem uma ideia mais ou menos do que é que se vai passar em palco, pelo menos tem uma projeção, uma ideia. E então escreve algumas didascálias. A minha pergunta e claro, e depois entrega o texto e depois o encenador, a partir daí a responsabilidade é dele, faz como entender, encena como entender. A minha pergunta normalmente essas didascálias são muito complicadas para o encenador, ou não são, ou é para deitar fora, ou podem dar algumas pistas interessantes? Podem dar algumas pistas interessantes. Vamos lá ver, estamos a falar aqui duas linguagens. Quando um texto é tomado pelo encenador, agora temos outra forma de arte, outra linguagem, outro caminho, não é? Pronto. Eu tenho essa experiência dos dois lados, não é? Aconteceram várias, posso referir várias maneiras. Não há rigidez aí. Há até textos que não têm didascálias, há textos em si que não têm didascálias nenhumas. Há textos que têm imensas didascálias, das quais algumas indicações são importantes para o encenador e que ele considera, outras não. Há da parte de encenadores que consideram não ligar a didascálias nenhumas, porque querem mesmo criar o texto a partir de si. Não é? Pronto, portanto, eu tenho duas experiências dessas, uma positiva, outra não tão positiva, não é? Em que fui chamada, eu só era responsável pelo texto, fui chamada pelo encenador para acompanhar e começou-me a ser muito difícil, mas o problema também é meu, como eu também estou a ver o que é que faria lá, é muito difícil, e começou a haver ali opções com que eu não concordava mesmo, e decidimos que eu não quero mesmo ver, portanto, eu não quero ver ensaios nenhuns, porque eu não posso contribuir, porque não ia ser positivo. Outra experiência que foi no Teatro Aberto, com a família portuguesa que eu e Miguel Real escrevemos e depois o Teatro Aberto encenou, em que ela chamou a Cristina Carvalhal para estar presente e eu disse não quero ser surpreendido, queremos ser surpreendidos no final com aquilo que fazes, mas estou disponível para todas as dúvidas. E depois ela tinha razão, por exemplo, uma personagem tomava comprimidos 4 vezes, ao longo da peça toda havia 4 vezes em que o punhamos a tomar comprimidos, e ela delicadamente telefonou e disse, eu posso cortar, é que isto são vezes a mais de comprimidos, estás a ver? Então houve uma relação muito saudável, mas porque achei que seria mais saudável ainda se eu não estivesse presente, porque também era difícil depois ela não me perguntar ou não estar tão à vontade. Portanto, eu acho que são mesmo... quando são pessoas diferentes, não é? Sim. No meu caso eu tenho feito as duas coisas, mas quando são pessoas diferentes, há que respeitar essas duas áreas. Acho que o autor não deve ficar preocupado com o modo como o seu texto vai ser trabalhado e tem que dar liberdade ao encenador para ele o continuar, para ele o adaptar e para ele lhe dar a forma estética que considerar. Acho que é isso. Acho que são mesmo duas áreas, duas linguagens, duas artes. Claro. Por isso não há uma regra. Muito bem. Muito bem. Então, se vamos terminar, parece que a Sandra de Madrid está a fazer uma pergunta. Bom. Sim. Força. Filomena, boa noite. Boa noite, Sandra. Eu gostei muito da sua apresentação. Olha, sinceramente, por tudo que você esteve contando da sua experiência,
não é? Em fazer adaptações ao teatro e também criar peças de teatro. Realmente, a impressão que me dá é que parece ser que a adaptação teatral é muito mais complicada, aparentemente, tá? Que a criação, uma criação própria. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim e não. Por um lado, uma adaptação também, quando as adaptações teatrais em que trabalhei com Miguel Real não foram impostas, foram decididas livremente, quer dizer, nós quisemos mesmo, porque nos encantámos com essas obras, quisemos mesmo trabalhar no sentido de conseguir transpô-las para a linguagem teatral, não é? Portanto, como hei de dizer, Sandra, quem corre por gosto não cansa. Foi difícil, mas nós decidimos que era o que queríamos fazer e esse esforço foi compensado pelo interesse que é este tipo de trabalho, não é? E por isso eu não consigo também responder o que é mais difícil. Houve adaptações mais difíceis do que outras e houve textos originais também mais difíceis do que outros, percebes? Não há propriamente... Eu não sei o que escolha, porque lá está, não sei o que escolher, porque depois também os espetáculos em si, nos quais participei e passei, concretizaram-se e concretizaram-se bem, quer de uma maneira, quer de outra, uns melhor, outros pior, mas em todos eles o texto, quer tenha sido adaptado, quer seja original, passou por todas estas fases, todas estas camadas que te disse. Portanto, a escrita original, depois o trabalho de reescrita, de corta, ajusta, começar a ver como vai ser, mais transformações no texto, mais cortes, mais mudanças na estrutura, como é o início, como é o fim, como é que respira o texto, como é que eu consigo que o ritmo seja mais lento no início, mas depois já não possa ser tão lento para o fim, porque isso tem a ver com a nossa atenção e com o interesse que é possível. Portanto, tudo isso obriga a que o texto vá sendo tomado e retomado e reescrito, e esse, quer o original, quer a adaptação, passa pelo mesmo processo, a partir do momento em que vai ser transposto para a cena. Por isso não consigo bem responder à tua pergunta. Eu gostei do que fiz, uns mais, outros menos, uns eram adaptações, outros foram originais, com o Miguel Real, por isso, desculpa, Sandra, não sei se... Não, acho que falaste muito importante. Isso significa, ao meu ver, que você gosta realmente do que faz, e sim, tanto faz fazer de uma forma, ou começar de uma forma, ou da outra, ou seja, o sim, produto final, né, ou todo esse percurso que você vai de desenvolvimento, né, é o que importa. Essa pulsão, né? Também. Essa pulsão. Muito bem, obrigada. Obrigada. Ou seja, um processo de coautoria, não é? Um trabalho de revisitação sistemática e de apropriação, porque há sempre, é de leitura, não é? Bom, eu queria agradecer-te imenso, em nome do grupo, em nome dos que aqui estão, dos que estarão connosco, e dos alunos que certamente se sentirão desafiados para depois de terem ouvido. Queria lembrar a todos que na próxima sessão será com o Miguel Real, temos aqui falado dele, e que será, e teremos também connosco a nossa oradora de hoje. Teremos, portanto, Miguel Real a falar-nos do romance português hoje. Mandei os links, mas gostaria de lembrar, o itinerário é este, e gostaria de lembrar que de todas as vezes o link para a sessão
vai ser fornecido pelo Brisolino, que tem que fazer um link novo. Tem que criar um link novo e mandar. Portanto, o outro é o link para assistência normal, eu depois mando pela academia, divulgar pela academia e por outros locais, não é? Para aqueles que são mais próximos, para os alunos, etc., o link que o Brisolino nos fará chegar. Mas para já, só um agradecimento do coração, porque foi para mim uma experiência emocionante ouvir-te. Falei bem, eu já sei que tu, quando falas com o coração, mas foi emocionante, porque houve momentos em que de facto nos comoveste. Mas diz, a última palavra é tua. Eu queria então agradecer, despedir-me, desejar que rapidamente possamos todos de novo ter o chão, em liberdade, sem medos, e que possamos todos encontrar-nos no teatro. Obrigado. Brevemente. E abraçar-te nele. Lá estaremos. Lá estaremos. Obrigada. Abraço a todos. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada. E obrigada pela companhia. Obrigada. Boa noite. Boa noite.